São tantas coisas acontecendo, na política, na ciência, na religião e no meio ambiente, na época em que vivemos. Mas, quantos de nós temos o discernimento para compreender a dimensão da grande batalha entre o bem e o mal que estamos vivendo? Quantos conseguem compreender a verdade dos fatos, e não apenas aquilo que a grande mídia quer nos fazer acreditar? Baseado nos comentários que vejo nas redes sociais, percebo a grande confusão existente em todas as classes sociais, em todos os níveis culturais, sobre tudo o que vem acontecendo no mundo em nossa época. Cada pessoa, de acordo com o seu conhecimento e seus interesses, defende a sua maneira de pensar. Porém, está ficando cada vez mais evidente a separação do joio do trigo, daquelas pessoas que se interessam por Deus e seguem a verdadeira doutrina de Cristo, e daquelas que buscam apenas os prazeres do mundo e vivem muito mais em benefício do corpo, que é passageiro, do que da alma, que é eterna. Na política, vemos o crescimento e a influência do poder comunista se espalhando em vários países do mundo. O dragão vermelho, que é a China, e o grande urso, que é a Rússia, estão empenhados na sua luta pelo poder, e por conta disso, causarão muita destruição em vários países do mundo, começando pela Europa, depois, os Estados Unidos da América, e, por fim, com a ajuda dos muçulmanos, darão início à Terceira Guerra Mundial. Tudo está sendo preparado para que isso aconteça. Esses fatos confirmam as profecias de Nossa Senhora de Fátima, quando ela nos alertou que, se a humanidade não se voltasse para Deus, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Hoje, nós vemos claramente que essa profecia está se cumprindo, dia após dia, diante dos nossos olhos. A prepotência e a arrogância dos líderes esquerdistas é que está causando a perda da liberdade dos cidadãos, em vários países, inclusive aqui no Brasil. A quebra da economia, causada pelo fechamento de várias empresas em todo o mundo, e por consequência disso, a fome, que está começando a tomar forma em escala mundial. A imposição dos remédios e dos passaportes, que está crescendo diariamente. A grande divisão e a perda dos direitos daqueles que não se submetem às leis impostas pelos esquerdistas, infiltrados nos governos de muitos países. Enfim, os erros da Rússia vêm crescendo de forma assustadora em vários países, inclusive aqui na terra da Santa Cruz, como diz Nossa Senhora de Anguera. Em todos os países governados por comunistas, esse regime só tem beneficiado aos seus governantes, e não ao povo, como eles dizem. Prova disso é a pobreza e a falta de recursos básicos, vivida por pessoas que vivem em Cuba, Venezuela, Chile, e tantos outros países governados pelos comunistas. E grande parte do povo brasileiro não enxerga, ou não quer enxergar essas coisas, e ainda apoia políticos ligados a partidos comunistas. Um verdadeiro católico, plenamente consciente do que representa a sua religião, jamais deveria apoiar pessoas ligadas a partidos comunistas. É um absurdo a ignorância dessas pessoas que se deixam enganar, em troca de algumas migalhas que receberam dos partidos esquerdistas. A política, de um modo geral, é sempre um jogo de interesses, tanto para os ricos quanto para os pobres, que de uma forma ou de outra, sempre buscam seus próprios interesses. Na ciência, a confusão também é grande, porque a tecnologia que deveria ser usada apenas para o bem comum, para contribuir no desenvolvimento social de uma forma mais agradável a todos, na verdade, vem sendo usada por pessoas maldosas, seduzidas pelo demônio, para causar todo tipo de destruição. Desde a destruição física, através das armas nucleares,
da guerra química e bacteriológica, até as confusões psíquicas causadas pela grande mídia, através da indústria cinematográfica, da música, e dos programas apresentados pelas redes de televisão, em todo o mundo. Mas, a grande confusão que nós vemos nos dias de hoje, é a confusão espiritual. Existem algumas religiões, e milhares de seitas, espalhadas pelo mundo. Cada pessoa defende a sua fé, de acordo com os seus interesses. Para aquelas pessoas humildes, de todos os níveis sociais, que realmente se interessam por Deus, e tentam seguir as suas leis e a doutrina ensinada por Jesus, eu creio que, o próprio Deus, tem concedido a elas o discernimento necessário, para que elas compreendam, que a única religião que contém a verdade na sua íntegra, é a religião instituída pelo seu Filho Jesus. Quando ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. É esta, a fé que eu defendo, e luto, em defesa da verdadeira e única, Igreja de Cristo, a Igreja Católica, Apostólica Romana. A confusão se estabeleceu em todas as religiões e seitas, mas, principalmente na Igreja Católica, justamente, porque ela é a Igreja de Cristo, e o demônio tenta de todas as formas destruí-la, e para isso, ao longo do tempo, ele vem usando de pessoas que se deixam seduzir pelas suas armadilhas, e infiltraram-se na Igreja Católica, para, aos poucos, tentar destruí-la, a partir de dentro. Isso ficou bem claro, desde o início do cristianismo, mas, principalmente, após o Concílio Vaticano II, quando várias mudanças foram feitas, justamente para desvalorizar tudo aquilo que é sagrado. As maiores e mais significativas mudanças foram feitas com relação à celebração das Santas Missas. Hoje, nós vemos o Papa Francisco lutando bravamente para acabar com a missa de sempre, ou a missa tridentina, que é, com certeza, a maneira mais respeitosa e adequada de celebrar o santo sacrifício da missa. Mas, o próximo passo para destruir a Igreja de Cristo será acabar com a credibilidade de que Jesus está realmente presente na hóstia consagrada. Alguns maus padres já fizeram pronunciamentos sobre as dúvidas que eles têm quanto à real presença de Jesus na Eucaristia. Num futuro próximo, eu acredito que o bispo de Roma, o Papa Francisco, vai falar nas suas tradicionais entrevistas no avião alguma frase que coloque em dúvida a presença real de Jesus na Eucaristia. Ele deve seguir o mesmo discurso dos protestantes, que dizem que o pão é apenas um símbolo da Santa Ceia. Não sou profeta, mas acredito que quem viver, verá. Devemos seguir aquilo que a Mãe de Jesus, através das suas mensagens, tem nos ensinado. Aconteça o que acontecer, continuem firmes na fé católica e no verdadeiro magistério da nossa Igreja. E quanto ao meio ambiente, nós vemos as catástrofes naturais, que aumentam e se diversificam a cada dia que passa de forma cada vez mais intensa, diante dos nossos olhos, praticamente gritando para que a humanidade arrependa-se dos seus pecados e se voltem para Deus. Mas, infelizmente, muitos não percebem esses avisos que vêm dos céus e continuam ofendendo ao nosso Criador de forma cada vez mais absurda. É bom lembrar que Deus é misericordioso, mas também é justo juiz, e a hora da sua justiça está cada vez mais próxima. Que Deus abençoe a todos e vos conceda o dom do discernimento.